Meus irmãos e irmãs, então estamos já para mais da metade da nossa novena, já escutamos tanta coisa, aprendemos tanta coisa com os padres que vieram falar conosco, né? Deus ensinando através da boca desses padres, através da boca da igreja. Nós estamos celebrando neste ano no Brasil o terceiro ano vocacional. O primeiro ano vocacional foi em 1983, o segundo foi em 2003, ano que o Padre André foi ordenado, e agora o terceiro ano, 2023. Então de 20 em 20 anos, a igreja lembra, a igreja no Brasil, ela lembra e reanima essa realidade, a vocação. Nós escutamos lá no primeiro dia, né? Vocação vem do latim que é vocare, chamar, chamado. Alguém chama, Deus chama. Então nós fomos escutando esses dias todos os temas que foram propostos, e hoje nós vamos aprender que vocação é graça. Vocação é graça de Deus. Mas para entender isso, nós precisamos entender o que é a graça. Então fui dar uma pesquisada, uma relembrada. A graça é um presente de Deus. A graça é o dom do próprio Deus em nossa vida. É Deus que se faz Deus na nossa existência, na nossa história, no nosso dia a dia. É a vida sobrenatural de Deus, a vida divina que se faz presente, que se faz viva em nossa vida humana. Isso é a graça de Deus, esse presente que Ele dá a nós, este dom. Então todos os dons que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, que vem de Deus, tudo é graça de Deus. Existe uma música, né, que vai dizer numa partezinha dela, tudo é graça, Deus nos conduz. Se Deus nos conduz, tudo é graça mesmo. E nós temos o costume de falar, né, sempre graças a Deus, na liturgia, nós dizemos graças a Deus, no dia a dia, né, você está bem? Estou, graças a Deus. Sim, porque tudo é graça de Deus, né, estar bem, estar vivo, estar aqui, estar na igreja, ser da igreja, é uma graça de Deus. Ser vocacionado por Ele é uma graça. É a vocação, o chamado, esse convite que Ele faz a cada um de nós, desde a nossa concepção, é uma graça. Nós aprendemos que a vocação não é só aquela vocação específica que nós recebemos enquanto padres ou enquanto consagrados, as freiras, os monges, as monjas, não. O primeiro chamado e o mais importante, que sem o qual nenhum outro existiria, é o chamado à vida. E como eu disse, a vida é uma grande graça. A vida é um grande presente, um grande dom de Deus para nós. Por mais que às vezes nós não achemos isso. Talvez nós já tenhamos caído nessa tentação, né, de odiar a nossa vida, de achar que a vida não tem sentido mais, de querer nos desfazer da nossa vida, ou viver a nossa vida de qualquer jeito. Nossa vida não nos pertence, nossa vida não é nossa. Nossa vida é dom, graça de Deus, é presente de Deus, nos é dado porque Ele é bom. Outra característica da graça é que ela é gratuita. Deus não nos cobra nada pela vida, Ele simplesmente dá. A graça de Deus é abundante. Deus vai distribuindo, vai dizer o Salmo, Deus distribui a graça e a glória abundantemente, sem pensar se nós merecemos ou não. Então o primeiro chamado, a primeira graça que nós recebemos é a vida. Depois nós recebemos o nosso batismo, uma graça específica que vai ser descoberta durante a vida, durante a nossa existência, durante o nosso dia a dia, no concreto da vida. Desde o momento que nós acordamos até o momento de dormir, nós temos que ir tentando descobrir aquilo que Deus quer para nós. E o chamado de Deus, ele é diverso, seja para ser padres, seja para ser consagrado como freira, como monge, como monja, seja a vocação do matrimônio, seja a vocação do celibato, se manter solteiro pelo reino de Deus, seja a vocação específica, que cada um recebe, a profissão, o trabalho. Nós recebemos isso no dia do nosso batismo, porque o próprio Espírito Santo, o autor da graça e o canal da graça, e a própria graça, que é o Espírito Santo, é infundido em nós. Então nós, repletos do Espírito Santo,
nos é colocada na nossa vida, nos é colocado um chamado, Deus nos convida. Por isso que o batismo é um sacramento tão importante para nós. É a porta para todos os outros sacramentos e é a porta para a santidade. Porque toda vocação específica a qual Deus nos chama tem sempre como objetivo a santidade. Não tem sentido ser padre se não for para ser um padre santo. Não tem sentido casar-se, manter-se solteiro, assumir uma profissão, se consagrar numa congregação, numa ordem religiosa, se não for para ser santos. Nós todos somos chamados à vida e a uma vida de santidade, naquilo que Deus propõe a nós. Nós costumamos dizer, como padres, que Deus nos chama em primeiro lugar para nos santificar, e depois para santificar o povo de Deus. São João Maria Vianney também dizia isso sobre os padres, do que adianta o padre salvar a alma de todos os seus paroquianos e perder a sua própria alma, e perder-se no inferno e se afastar de Deus? Não tem sentido nenhum. Então tudo isso é graça de Deus, porque santidade também é graça de Deus. A vocação é graça, como eu disse, porque Deus distribui gratuitamente, sem pensar se nós merecemos. Eu não mereço ser padre. Vocês não merecem também a vida bela de vocês como casais, mesmo que tenham as dificuldades, mesmo que todos nós tenhamos as nossas dificuldades. Nós não merecemos nada disso, mas Deus dá porque Ele é bom, porque Ele ama, e porque Ele sabe que aquilo que Ele pensa para nós, aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele sonha para nós, vai nos edificar. Deus não dá uma vocação para nós sofrermos. A vocação, o nosso chamado não pode ser para nós um peso, por mais difícil que às vezes seja, por piores as dificuldades que sobrevenham em nossa vida, naquilo que nós escolhemos, naquilo que Deus escolheu para nós, naquilo que nós aceitamos da escolha de Deus. A vocação não pode ser um peso, porque é dom de Deus, e dom de Deus não é pesado, O presente de Deus é sempre o maior presente que nós podemos receber. Às vezes nós recebemos aí na vida uns presentes de grego, coisa que não é muito boa não, mas de Deus não. De Deus nós só recebemos coisas boas, mesmo que nós não mereçamos. Eu sempre digo que aqui nessa assembleia existem homens mais santos do que eu, mais inteligentes, mais capacitados do que eu para ser padres, mas Deus me chamou. Deus me chamou para ser padre. Entendo muitas vezes por que Deus me chamou? Não, mas aceitei. Aceitei no dia a dia da minha vida, nos meus altos e baixos, pensando, talvez antes de entrar no seminário, em outras vocações. Eu queria ser biólogo, mas Deus me chamou para ser padre, e aceitei esse chamado, e vou aceitando e dando meu sim. Em todas as vocações são assim, eu estou me usando como exemplo, mas em todas as vocações precisa ser assim. Nós precisamos aceitar e dar o sim a Deus todos os dias. Hoje eu acordo, hoje eu ainda quero ser padre. Talvez hoje o dia vai ser difícil, talvez vai ser o dia mais difícil do meu sacerdócio, ainda quero ser padre. Hoje talvez vai ser o dia mais difícil da minha família, talvez estão sendo os dias mais difíceis na minha vida, no meu emprego, mas eu quero continuar. É uma decisão diária. Eu decido todos os dias continuar abrindo esse presente maravilhoso de Deus e descobrindo coisas novas. Deus sempre traz uma novidade para a nossa vida. Eu, nesses meus 5 anos de padre, nem é pouco tempo ainda, comparando com o padre André, que já tem uma boa caminhada, experiente já viveu tanta coisa. Eu ainda tenho tanto para viver, mas já vivi muita coisa também. Tanto já aprendi de Deus, tanto já cresci, tanto já caí também. Mas Deus continua me chamando, continua me oferecendo esse presente, continua renovando na minha vida o seu chamado, e eu continuo renovando o meu sim. Não é fácil, mas Deus continua. Deus chama aqueles que Ele quer. Deus chama porque Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. É um mistério, É um presente misterioso, que, como eu disse, nós vamos descobrindo a beleza desse presente vocacional, desse chamado na vida. O chamado de Deus é sobrenatural, nós não entendemos tudo
o que envolve esse chamado, mas ele se mostra no cotidiano, no natural, no normal da vida. Então, né, se você ainda não descobriu a sua vocação, não espere que Deus vai descer dos céus e vai te falar, ó, você tem que ser padre, você vai casar, você vai ser freira. Não espere isso. Porque às vezes isso é muito estranho. Às vezes a gente escuta umas histórias, né, principalmente no seminário, que nos deixam com a pulga um pouco atrás da orelha. É uma coisa muito mágica, muito fora da realidade, muito maravilhosa, entre aspas. E às vezes a coisa não se sustenta. Porque quem busca seguir a vocação só nas coisas grandes da vida, só nos momentos grandes e maravilhosos, vai se frustrar rápido. Porque a vida não é feita só disso, né? A vida não é feita só de festa, só de solenidade. A vida é feita de tristezas também, de quedas, decepções. Então não espera que Deus desça dos céus e te fale o que você tem que fazer, não. Reze. A vocação necessita oração, os outros padres já disseram isso. Necessita escuta, porque é graça, porque é sobrenatural, porque vem de Deus. Se tudo que vem de Deus precisa que nós tenhamos uma intimidade muito grande com Ele. Só que infelizmente o nosso povo hoje é medroso. Ninguém mais quer ser padre. Comparamos, falando de novo do Padre André, na época de seminário dele, quantas pessoas tinham? Tinham 100, 80, 100 pessoas no seminário. Não sobraram, não ficaram todos padres. Mas tiveram coragem de tentar buscar a vocação. Na minha época também, não faz tanto tempo, os encontros vocacionais ainda eram cheios. Hoje existem turmas no seminário com 2, 3 seminaristas. As pessoas não querem mais se casar, estão já há tempos namorando, 6, 7, 8, 9, 20 anos namorando e não tomam decisão de se casar. Que covardia é essa? Por que isso acontece? Que medo de assumir a vocação, que medo de assumir esse presente que Deus te dá. Você está jogando fora o presente que Deus está te dando, seja no casamento, seja no sacerdócio, na consagração, em qualquer coisa. Você está desperdiçando o tempo da tua vida, que é precioso, está entregando para Deus só o bagaço da tua vida, a migalha da tua vida, porque Deus te dá tudo, Deus te chama para o tudo. Você está oferecendo esse pouquinho para Ele? O nosso povo anda desinteressado, medroso. É difícil sim assumir aquilo que Deus nos pede. Não é fácil. Não é fácil ter filhos, eu tenho certeza disso. Não é fácil trabalhar todo dia, ter que acordar cedo, aguentar estresse no serviço, chegar em casa, às vezes ter que aguentar estresse em casa também. Sei que não é fácil. Não é fácil ser padre. Não é fácil viver uma vida de celibato também. Mas a vida de Jesus também não foi fácil. Jesus se deu na cruz e nós ficamos nessa covardia, nessa moleza. Isso é injusto com Deus. Deus espera de nós uma resposta, espera de nós um compromisso, assumido no dia a dia, na dureza da vida do dia a dia, no cotidiano. Deus chama, e aí nós vamos deixar Deus no vácuo? Não é certo, não é justo. Deus te dá um presente, e você vai dar as costas para esse presente de Deus? Que é tão belo, tão maravilhoso, que te vai fazer santo. Santo Agostinho, o padre citou isso, acho que ontem, Santo Agostinho dizia: eu tenho medo da graça de Deus que passa sem que eu perceba. Deveria ser o maior medo das nossas vidas. Deus distribuindo a sua graça, a sua glória, Deus distribuindo presentes maravilhosos em nossa vida, e nós parados no ponto dormindo. E a graça de Deus não volta. Ela passa. Se nós perdermos tempo da nossa vida, se nós ignorarmos Deus, vamos ser frustrados, tristes, vamos entristecer os outros. Vocação acertada é vida feliz, vocação errada é vida infeliz, para si e para os outros. Então peçamos ao Senhor nesta liturgia, durante esses outros dias de novena, que Ele continue falando conosco, que Ele continue nos convidando, que Ele continue infundindo em nós o seu Espírito, o seu chamado. Deus nos ajude.